Olá a todos, vamos começar hoje então nossa primeira aula falando sobre algoritmos genéticos, nossa primeira introdução. Nós vamos começar agora nessa aula, amanhã a gente vai ver nossa segunda parte aí ainda desse material, tá bom? Então eu separei em duas videoaulas aí para ficar um pouquinho mais curto as aulas para vocês, tá? Então nós vamos falar nessa introdução um pouquinho de história biológica, falar de algoritmos evolucionários, falar depois de algoritmos genéticos de forma geral e algumas terminologias utilizadas aí na área de algoritmos genéticos. Então, um pouquinho de história biológica. Da onde surgiram algoritmos genéticos? Qual foi a ideia que se obteve ao criar essa técnica inteligente, tá? E qual a inspiração para que ela fosse criada. Então, Charles Darwin é um famoso biólogo aí e também bastante conhecido, né? Nascido na Inglaterra no ano de 1809. Ele foi o primeiro que trabalhou com essa parte de biológica sobre evolução no caso de indivíduos, né? Ele tinha lá uma certa curiosidade de entender por que uma pessoa era diferente de outra, da onde que a gente surgiu, o que cada um de nós teve ao longo dos anos aí de melhoramento, né? E ele começou a observar na natureza, principalmente aí em plantas, né? Que tudo começava a se alterar, a se modificar de acordo com algumas coisas que estavam presentes no meio onde aquelas plantas ou aqueles indivíduos eles estavam situados, né? Então ele começou a observar tudo isso daí, começou a estudar tudo isso daí e ele propôs aí uma obra inicialmente chamada A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, no ano de 1859. Naquela ocasião, quando ele publicou este livro, ele foi taxado como completamente louco, né? Porque as teorias que ele propôs neste livro, para a época que ela tinha sido proposta, era algo muito revolucionário. Falava sobre cruzamento, falava sobre mutação, falava sobre o processo de evolução dos indivíduos, né, das gerações. Então isso para a época foi visto de certa forma com muitos maus olhos e não teve todo aquele esplendor, toda aquela relevância que essa obra na verdade deveria ter. Então, posteriormente, este livro ele foi rebatizado com o nome de A Origem das Espécies, né? E basicamente este livro ele descrevia então que a evolução ela ocorria por meio do processo chamado de seleção natural, ou seja, todo momento os indivíduos eles estão em contato com o meio ambiente e esse contato com o meio ambiente vai fazer com que esses indivíduos eles tenham que se adaptar a todas as situações climáticas, a todas as condições ambientais que aquele espaço proporciona para poder conseguir sobreviver nesse habitat. Vou dar um exemplo. Nós estamos agora em uma situação onde a temperatura mundial ela vem crescendo. Cada ano a gente percebe que está mais quente, está mais seco. Então nós temos que ao longo do tempo se adaptar a isso. E de que forma que a gente se adapta a isso? Por exemplo, diminuindo a quantidade de pelos. Nós, né, principalmente os homens, tem uma quantidade muito grande de pelos. Só que isso vem diminuindo ao longo das gerações. Por quê? Lá nos primórdios, a temperatura do nosso planeta era muito mais fria. Então, nós deveríamos ter
muito mais pelos, né? A gente percebe até lá pelos homens da Idade da Pedra que eles tinham muito mais pelos, porque o pelo é uma proteção natural do nosso organismo contra contra aí temperaturas baixas, né? Só que como essa temperatura vem se elevando ano ao ano, a gente pode perceber que os indivíduos agora mais novos estão cada vez mais vindo com menos pelos. Isso vocês podem reparar. Então isso é uma evolução aí dos indivíduos. Isso é uma evolução das espécies. E foi isso que Darwin propôs em seu livro. Então, por consequência do meio ambiente, apenas os indivíduos mais aptos sobrevivem, reproduzem-se e transmitem suas características aos seus filhos. Então, se a gente pensar aí, por exemplo, na floresta, quem são os animais que sobrevivem? São aqueles que têm mais o instinto de predador, que têm que se adaptar ao meio, que têm que ir atrás de comida, têm que lutar com outros animais para poder sobreviver. Então, esses com certeza vão conseguir se reproduzir, porque eles serão os mais fortes da sua população e vão conseguir então passar essa característica de ter que lutar, de ser forte, de até se adaptar, por exemplo, a entrar em alguns ambientes aí que os seus pais não entravam, para os seus filhos. Tá? Isso é uma coisa que ocorre aí cada ano em todos os indivíduos que estão aqui no nosso planeta. Então, apesar de todo o processo de evolução publicado por Darwin estar totalmente correto, ele não explicava quais eram as etapas elementares para que isso ocorresse. Então, um dos motivos também que o livro não teve a relevância ou o glamour que ele deveria ter era porque Darwin falava que isso ocorria, mas não falava como, não explicava como. Então, a coisa foi muito colocada, mas sem explicação. E com isso ele perdeu um pouco da questão do glamour, ou vamos dizer, da representatividade que esse livro deveria ter tido. Então, apenas no século XX que foi se compreender tudo o que ele de fato falou no livro, como que isso ocorria, como que essas coisas elas aconteciam. Isso foi feito por um cara chamado Gregor Mendel, que ele foi o grande responsável por essa tarefa. Ele foi lá em laboratório e conseguiu provar tudo que o Darwin propôs ou escreveu em seu livro de forma empírica, tá? De forma experimentativa. Então, em seu estudo, Gregor conseguiu confirmar que a transmissão das características era possível devido à unidade básica de informação, conhecida como gene. Então, foi ele que conseguiu extrair essa informação e provar que nós somos feitos de genes, e os genes eles conseguem então fazer mutação, fazer transformações, e essas transformações vão automaticamente gerar o nosso processo de evolução. Então, retomando um pouco aí sobre os fundamentos da biologia, nós podemos dizer que todos os indivíduos são formados por um conjunto de células. Então, nós somos formados por várias células, e essas células, então, elas têm microestruturas dentro delas, que entre as mais importantes está o cromossomo. Então, dentro dessas células existe o cromossomo, e o cromossomo, o que ele tem? Ele tem todas as estruturas do nosso DNA, todas as sequências do nosso DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Esse DNA é a parte fundamental da nossa composição. É ele que carrega todas as nossas características, todas as nossas informações genéticas. E é a partir dele, na verdade, que a gente consegue se replicar, que as nossas células conseguem se replicar
dando origem ao que a gente chama aí de processo de transcrição ao RNA, que é o ácido ribonucleico. E esse ser posteriormente traduzido em uma proteína, que é a proteína do nosso ambiente. Então esse processo é chamado como dogma central do processo de evolução, ou seja, para que um organismo evolua, ele precisa então ter o seu DNA se autorreplicando, se tornando RNA e depois ele sendo traduzido em proteína. Então essas proteínas é que vão fazer com que eu me diferencie de você, que se diferencia do seu vizinho, da sua mãe, da sua irmã e assim por diante, tá bom? Então alguns termos importantes aí na biologia. Então, processo evolucionário tem uma coisa que é chamada de genótipo. O que é o genótipo? O genótipo é todo o nosso material genético. Todos os nossos DNAs, cromossomos, são o que a gente chama de genótipos. Fenótipos é outra nomenclatura importante. O que é o fenótipo? É a estereotipação do material genético, que é visível nos indivíduos. Ou seja, fenótipo é tudo a característica que a gente consegue enxergar. Então, cor de olho, cor de cabelo, pele, inteligência. Então, todas essas características estão sujeitas à modificação de acordo com o ambiente que a gente está exposto. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm o olho azul. Esse olho azul, dependendo do ambiente, se está um ambiente mais escuro, ele passa a cor ser verde. Se ele está mais quente, passa a ser azulado. Então, tudo isso vai depender do ambiente que ele está inserido, tá ok? E nós temos o fitness. O que é o fitness? Fitness é uma medida que vai indicar quanto que o indivíduo está apto a um ambiente. Então, vamos dizer assim que a gente tem uma escala, por exemplo, de 0 a 100, e a gente poderia dizer assim, hoje, na temperatura que a gente está, a gente poderia medir a temperatura de várias pessoas aí, de forma amostral, e fizesse lá um conjunto de bateria de exames em cada uma dessas pessoas, e ao final chegasse em uma escala de 0 a 100. E aí, para essas pessoas todas que foram testadas, eu iria ver qual é a que tem maior índice ali, mais próximo do 100. Então, essas pessoas é que seriam as chamadas de indivíduos mais aptos e que por isso, então, tem mais probabilidade de sobreviver no nosso ambiente, que é o ambiente hoje mais quente, vamos assim dizer, tá? Nós temos ainda a reprodução ou crossover, que é o processo onde dois indivíduos conseguem fazer a troca de material genético para produzir novos indivíduos, que são chamados de filhos. E nós temos a mutação, que é uma alteração ocasionada em uma parte do gene de um indivíduo, e essa mudança, geralmente é ocasionada por um fator externo. Por exemplo, alguma coisa que ocorreu, uma temperatura elevada, que fez com que isso ocasionasse uma mutação, tá? Uma mudança em um gene do nosso organismo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre algoritmos evolucionários. Então, o que são algoritmos evolucionários? São algoritmos inspirados nos processos genéticos de evolução para buscar soluções ótimas ou subótimas a problemas complexos ou com espaço de solução muito grande, o que é difícil de se resolver com técnicas de otimização clássica. Então, resumindo tudo isso, algoritmos evolucionários são algoritmos que se baseiam em características do nosso ambiente. Eles reproduzem bastante coisas do nosso processo de evolução para poder resolver, ou pelo menos tentar resolver problemas com maior facilidade. Então, nós temos aí entre eles o algoritmo genético, nós temos as redes neurais, são todos algoritmos evolucionários, tá? Eles vão
tentar, a partir da cópia ou da mimização de uma característica que ocorre no meio ambiente, para fazer com que aquilo ocorra também no computador, claro que de forma simulada. Então, os algoritmos evolucionários foram introduzidos em 1960 por I. Reichenberg, com seu trabalho Estratégias de Evolução. Então, nesse trabalho ele fala sobre várias técnicas de como que esses algoritmos eles podem se utilizar para poder evoluir, para poder chegar à conclusão de problemas. E uma coisa importante é que assim, a gente tem bastante algoritmos já clássicos há anos que tentam resolver problemas de otimização. Só que esses algoritmos ou demoram muito tempo ou não conseguem encontrar a solução ótima. E aí esses algoritmos evolucionários eles vieram com o objetivo de suprir as faltas ou as necessidades que esses algoritmos otimizados aí ou de otimização haviam, tá? Não conseguiam encontrar ou não chegava ao valor correto. Esses algoritmos eles vieram para resolver esses problemas. Então, os algoritmos evolucionários são totalmente probabilísticos, por isso não produzem resultados iguais a cada vez que é executado. Então, como é algo aí teoricamente que se baseia na evolução, né? Cada indivíduo é diferente do outro e nenhum é igual a nenhum. Então é a mesma ideia de um algoritmo evolucionário. Eles são totalmente probabilísticos, depende de um valor aleatório que é gerado, e esse valor aleatório geralmente eles não vão fazer com que a gente produza valores iguais cada execução desse algoritmo. Então, da mesma forma, não há garantia de que todas as respostas produzidas são as melhores soluções para o problema. Então, pode ser que uma solução seja boa, a outra já não seja, a próxima execução também não seja, a próxima seja melhor do que todas as anteriores. Então, isso vai variar bastante. Então, os algoritmos evolucionários eles são indicados a resolver problemas em que não há solução. Por exemplo, maximização de funções multimodais, que tem lá várias subidas e descidas, ou várias senoidais, tá? Composição de senoidais, ou quando os algoritmos clássicos são extremamente lentos para obter as respostas. Por exemplo, problemas NP completos. Então, os algoritmos evolucionários eles vieram para facilitar ou para tentar resolver problemas com esses grupos de algoritmos aí citados. Então, algoritmos evolucionários pertencem ao grupo de técnicas de busca, estando dentro das técnicas denominadas de aleatórias guiadas. Por que aleatória guiada? Porque geralmente ele vai utilizar um conjunto de parâmetros ou de amostras que ele conhece ou que a gente conhece os resultados para tentar a partir deles inferir resultados a instâncias desconhecidas, tá bom? Por isso que é chamado de aleatório, porque vai fazer isso de forma aleatória, e guiada, porque inicialmente a gente guia os primeiros passos para ele começar. Então, dentro do grupo de algoritmos evolucionários, encontram-se as estratégias evolucionárias, os algoritmos genéticos e a programação genética. São alguns dos métodos que estão incluídos dentro dos algoritmos evolucionários, tá bom? Então a gente para por aqui, amanhã a gente continua aí falando. Então até mais, até a próxima aula.